Caleb, Jesus vai te dar 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 Servo fiel, não fica sem herança. Pai do Senhor Jesus, maravilha. Não fica sem herança. Perseverante, não fica sem herança. Servo fiel. Soberano e eterno Deus, elevamos a Ti a nossa voz ao trono da Tua graça, Pai. Queremos apresentar as nossas vidas em oração diante de Ti, Senhor. Pedimos a Tua bênção neste momento, Pai. Manifeste assim a Tua graça, manifeste o Teu poder, manifeste a Tua alegria. Deus querido, que o Senhor venha falar conosco através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, Pai, se movimente, ó Deus querido, e venha agir de uma forma toda especial, acalentando os nossos corações e falando, meu Deus amado, aquilo que o Senhor deseja conosco, Pai. Neste momento nós oramos em nome de Jesus. Amém. E eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia em Josué, capítulo de número 14, a partir do versículo 6 até o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua, e de teus filhos em herança perpetualmente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. Estou forte, e ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Versículo 12. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estava os Anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor porventura será comigo, para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Amados e queridos irmãos, nós nos alegramos em Deus, porque Deus é maravilhoso para com cada um de nós e Ele cumpre aquilo que Ele promete, aquilo que Ele fala. E nós temos aqui um homem, que nós acabamos de ler aqui a passagem que fala sobre ele, que nós podemos aprender com essa palavra a perseverar nas grandes conquistas. Eu não sei o que você já tem conquistado,
na sua vida, mas eu creio que Deus já tem assim te agraciado com muitas bênçãos, né? Porque só o fato de nós respirarmos, de nós ter a capacidade de raciocinar, de conquistar aquilo que nós desejamos, de ter o privilégio de poder adorar, ter esse conhecimento, né? Esse reconhecimento, porque Deus nos fez compreender a soberania dele, nós reconhecemos e nos colocamos diante de Deus para adorar, para engrandecer, para louvar ao Senhor. Então isso, irmão, já é um grande motivo para que nós possamos dizer que nós somos conquistadores de Deus, que nós somos abençoados por Deus. Eu sei que de repente você pode estar aí passando uma luta tamanha, né? Mas eu tenho certeza que muita coisa você já conquistou na sua vida. Essa é mais uma batalha, essa é mais uma luta, essa é mais uma adversidade que você vai ter que enfrentar, mas na certeza de que aquele que já tem conquistado, que já tem garantido a sua vitória, né? Que já tem te coroado com o maior e melhor presente que o homem pode ter, que é a certeza de vida, é a certeza de salvação, e aleluia, a certeza de que existe um céu, de que existe, aleluia, um céu de luz esperando por aqueles que guardam a promessa do Senhor. Então eu quero compartilhar com você esta palavra, porque nós temos aqui um homem que tinha uma promessa, ele tinha uma promessa de uma herança. E é muito maravilhoso, irmãos, a forma que Caleb significa homem de faro, homem de percepção aguçada, um homem que conseguia detectar o inimigo à distância, um homem corajoso, um homem forte, um homem que se colocava ali à disposição de Deus em qualquer situação. E a Bíblia diz, irmãos, lá em Números, capítulo de número 13, que quando Moisés, ele queria conhecer melhor a terra de Canaã, a terra prometida, que Deus havia prometido para Israel, a terra que mana leite e mel. E a Bíblia diz que Moisés reuniu ali e pegou 12 príncipes, não é? Escolheu entre eles ali, e entre eles estava exatamente Caleb, e estava Oséias, que Moisés chamou ele de Josué. E mandou para aquela terra e disse para eles que eles fossem até aquela terra e eles vissem ali aquela terra, o povo daquela terra, observassem o povo que habitava ali, se era um povo fraco, se era forte, se era pouca gente, se era muita gente, e observasse tudo ali, fosse espiar aquela terra. E a Bíblia diz que Caleb estava ali com Josué, e Moisés disse que eles trouxessem alguma coisa ali para que ele pudesse ver. E aqueles homens levaram ali um cacho de uva, né? Cortaram de um ramo de vide e um cacho de uva, o qual 2 homens tinham que levar, porque a terra era tão boa que o fruto era uma bênção. E quando Moisés foi prestar conta ali com aqueles espias, a Bíblia diz que todos os 10 espias, a Bíblia diz que eles tinham ali a mente contrária, eles começaram a colocar empecilho e começaram a dizer: mas a terra é cheia de amalequitas, de heteus, de jebuseus, de amorreus, a terra tem gigantes, os filhos de Anak habitam naquela terra. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem de Deus, ele com uma mente diferente, com um espírito diferente, com uma fé diferente, ele vai dizer: olha, não sejamos rebeldes não. Se nós agradarmos a Deus, se nós temermos a Deus, se nós confiarmos em Deus, como o pão, aleluia, nós podemos devorar aqueles inimigos como a gente devora o pão. Sabe quem é que fala dessa maneira? É quem tem o espírito diferente.
é quem tem a ousadia de Deus na vida, é quem enxerga com os olhos da fé, é quem fala com a linguagem do céu, é quem está com o coração aberto para Deus em meio à dificuldade, em meio às lutas da vida. Ele vai falar com fé. Ele vai dizer: o inimigo se levanta, pode ser gigante, mas maior é o Deus que está conosco. Aleluia. Aleluia. Nós estamos diante de problemas, mas a nossa linguagem é uma linguagem de fé. A nossa linguagem é uma linguagem diferente. E nós temos que aprender a perseverar nas grandes conquistas na nossa vida. Não é um problema que vai te abater, não vai ser uma doença que vai fazer você parar, não vai ser o mal que vai te deter, não é, aleluia, a idade avançada que vai te fazer calar, não. Abre a tua boca, glorifica ao teu Deus, aleluia. Vamos glorificar o nosso Deus, porque Ele é poderoso para garantir a nossa vitória. Aquele homem chegou para Josué e ele disse para Josué: Josué, naquele dia eu estava contigo, Josué. Enquanto os nossos companheiros amedrontaram o povo, e o povo ficou apavorado, e o povo ficou disperso, murmurando, reclamando, mas eu estava ali com você. Josué, hoje você está na frente do povo, Josué. Mas tu sabes, Josué, que naquele dia Moisés disse para mim: a terra de Hebron, aonde tu colocar o pé, Caleb, é tua terra, é tua herança, é a herança para os teus, para a tua família, para os teus descendentes. E ele disse: olha, Josué, já se passaram 45 anos. Eu tinha 40 anos naquela época. Hoje eu tenho 85 anos. Mas eu ainda tenho força, eu ainda tenho vigor. Ele estava dizendo: eu ainda tenho Deus na minha vida. Aleluia. Aleluia. Eu ainda tenho a presença de Deus na minha vida. Eu ainda tenho aquele que me capacita, aquele que me encoraja, aquele que me faz ver e enxergar a distância, aleluia, aquele que fortalece todo o meu ser, para que eu possa entrar em batalha, em guerra e conquistar a terra que é minha por herança. Aleluia. O Senhor Jesus desceu lá da glória, Ele se esvaziou da sua glória. Ele deixou os atributos divinos, aleluia, assumiu a forma humana. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi arrastado ali nas ruas de Jerusalém. Colocaram uma coroa sobre a cabeça dele, bateram nele, humilharam ele, passou por tudo, foi até a cruz do Calvário. Mas ele disse para nós que nós temos uma herança, e a nossa herança é o céu. Louvado seja o nome do Senhor. O que Jesus disse para nós é o seguinte, aleluia: aquele que permanecer fiel até o fim herdará a coroa da vida e vai entrar na cidade santa pelas portas, porque aquele que perseverar, aquele que acreditar, é promessa de Deus. O que é que nós temos que aprender com Caleb? Acredite sempre nas promessas de Deus na sua vida. Aleluia. Eu tenho certeza que você tem promessa de Deus. Nós temos promessa de Deus. E as promessas de Deus não falham. Não falham. A promessa de Deus está viva dentro de nós. Muitas vezes quando o crente está ali pensando que vai, aleluia, fracassar, mas ele vai chorar, ele vai orar, e uma voz poderosa fala dentro dele, aleluia, a voz do Espírito Santo, e diz: meu filho, não temas, te levanta, aleluia, toma coragem, aleluia, lembra das promessas, e você se levanta, porque em Jesus Cristo, aleluia, a Bíblia diz lá em Colossenses capítulo 1, versículo 19, porque nele habita toda a plenitude da divindade, aleluia. Em Jesus Cristo
tem promessa de vitória, tem promessa de salvação, tem promessa de cura, tem promessa de livramento, tem promessa de alegria, tem promessa nesta terra. Você anda nesta terra de cabeça erguida, aleluia, porque tudo pode estar fechado para ti, mas se tu olhar para o céu, ele está aberto para nós. Está aberto para nós. Está aberto para a tua vida. Nada vai te deter. Nem o inferno vai deter a marcha triunfante da igreja. Porque nada pode impedir o homem, a mulher de Deus fiel chegar no céu, aleluia, nem a morte. Nada. Se tiver que passar por ela, aleluia, mas ela é apenas, aleluia, um meio de transporte, porque a promessa de Deus está escrita em nossos corações. Aleluia, Jesus. Amém? Ninguém pode apagar, aleluia, a promessa de Deus na tua vida, porque Jesus conquistou com a vida dele, aleluia. Crente não é para estar se vitimizando, se lamuriando, se reclamando, murmurando. Essa não era a atitude, foi a atitude daqueles homens de mente contrária. Mas o gigante, tem gigante lá. Os inimigos são muitos, são poderosos. Mas aquele que quer permanecer na conquista, a linguagem dele é diferente da linguagem daquele que não crê na promessa de Deus. Essa era a linguagem de Caleb, essa era a linguagem de Josué. Josué reuniu o povo, aleluia, e disse: escolhei vocês a quem servir, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Como é que você tem servido a Deus? Como é que tem sido a tua linguagem? Será que muitas vezes tem falado igual as pessoas que não têm a promessa de Deus gravada no coração? Porque a Bíblia diz, irmãos, que nós temos a promessa de Deus. Nós temos o carimbo do céu em nós. Temos o selo de Deus. Todo aquele que reconhece Jesus como Deus na sua vida, como Senhor, Salvador da sua alma, recebe uma marca, a marca da vitória. Aleluia. Pode crer nisso. Viu? Pode crer nisso. Assim como aqueles donos de fazenda do interior, para marcar o seu boi, para marcar o seu animal, ele manda fazer aquele negócio lá de ferro, esquenta na brasa. Hoje talvez é diferente, mas eu me lembro que na minha casa meu pai fazia isso. Esquentava na brasa, queimava o couro daquela vaca, daquele boi. E onde aquela vaca passava, onde aquele animal passava, alguém ia dizer: essa vaca aí é de Aloísio, esse boi aí é de Aloísio, pertence a ele. Assim somos aqueles que pertencem a Deus. É conhecido na terra, é conhecido no céu, é respeitado pelo inferno. O inferno pode se levantar, mas não vai botar você no chão não. Sabe por quê? Porque quem tem promessa de Deus vai andar de acordo com a vontade de Deus. E o diabo pode se levantar, mas ele vai cair por terra. Aleluia. Porque a promessa vai se cumprir. Caleb disse: olha, eu tenho 85 anos. Mas sabe o que eu aprendo com Caleb? Que nós temos que acreditar sempre nas promessas de Deus. Ah, Jesus, eu acredito, mas eu estou passando uma luta tão grande, Senhor. Ah, meu Deus, a enfermidade está me assolando. É o câncer, é o problema, acabou, está destruindo. Ah, eu sei que é duro, eu sei que dói, eu sei que é perda, eu sei que é luta, eu sei que é batalha, mas tem uma voz, tem uma presença, tem uma glória, tem uma chama acesa, e a Bíblia diz que a chama arderá continuamente sobre o altar, não se apaga. É a presença de Deus, é a glória de Deus. Quando você pensa que está fraco, aí você está forte. Você pensa que a terra acabou, não tem chão para você pisar, de repente a tua fé te ajuda e você consegue ver que ainda tem chão, aleluia, que tem caminho para andar. Jesus disse: eu sou o caminho. Aleluia. E a porta não vai fechar para ti, porque a Bíblia diz que a porta que Deus abre, não tem homem que feche. Não tem. E se nós guardarmos a promessa e andarmos como o Senhor Jesus ordena,
mesmo em meio à água ou fogo, mesmo em meio à luta, mesmo em meio a qualquer situação, mas alguém vai ver que tem marca de Deus na sua vida, porque a promessa de Deus é viva na minha e na sua vida. Como é que nós vamos continuar perseverando nas grandes conquistas? Como é, igreja? É acreditando nas promessas de Deus. Vem um problema, você vai perder a tua bênção? Não para de dar glória a Deus, não para de exaltar a Deus, diga o que quiser, fale o que quiser. Mas o povo de Deus é um povo alegre, o povo de Deus canta na tristeza, o povo de Deus vai contra a maré, o povo de Deus, aleluia, vai contra tudo, aleluia, porque Deus dá coragem, porque Deus dá ânimo, aleluia, não por rebeldia não, mas é por obediência à voz de Deus, mas é fazer a diferença. 10 espias não viam a vitória, mas 2 homens viam a vitória. Sabe o que Deus falou para aqueles homens? Deus disse: olha, dessa geração aí, nenhuma vai entrar em Canaã, nenhuma, só Caleb e Josué. Por quê? Porque eles tinham um espírito diferente, porque eles tinham uma visão diferente, porque eles pensavam diferente, porque eles agiam diferente. Parece loucura, né? Parece loucura, né? Ou você pensa que não chamaram Jesus de louco, não chamaram Jesus de fanático, não chamaram Jesus de Beuzebu, chefe de demônio, não disseram tanta coisa com Jesus? Aí nós vamos querer, aleluia, viver nessa terra e não ouvir nada de ruim contra nós. Se crucificaram o nosso amado, se mataram o nosso mestre, se chacotaram dele, e um dizia: olha, desce daí, tu não salva, né? Desce daí, faz alguma coisa. Mas Deus faz o que Ele quer, não o que o homem manda Deus fazer. Deus não falha, o teu Deus não falha, o meu Deus não falha. Não existe homem nesta terra que não falhe. Eu falho, você falha, todos nós falhamos. Anjos falharam. Satanás era um anjo de luz, falhou, foi jogado da terra. Viu? Homens falham, anjos falham, o diabo se atrapalha todinho, quebra a cara todo dia, se levanta para cair, todos falham. A chuva, muitas vezes o agricultor espera ela, não foi o tempo dela chegar, e o agricultor está lá esperando, pensando que vai acontecer, não aconteceu. O patrão falha para o empregado, o sócio para o outro sócio, o médico falha, os políticos falham, o remédio falha, todos falham, a eletricidade falha, o celular falha. Mas eu quero te dizer uma coisa, aleluia: pode até o teu pai falhar, a tua mãe falhar, pode até o teu professor falhar contigo, o teu melhor amigo falhar contigo, pode falhar o teu esposo, a tua esposa, mas eu te digo uma coisa: o Deus que te prometeu não falha. Aleluia, Jesus. O Deus que disse que fará na tua vida, espera, porque Ele vai fazer acontecer na tua vida. Verdade. Viu? Pode acontecer o que acontecer, cair quem quiser cair, se levanta quem quiser, mas fica firme na promessa que Deus te deu. Fica firme. Fica firme. Porque o Deus que você serve falha não, viu? Ele não falha não, de forma nenhuma. Quando ele disse para Noé: Noé, não choveu ainda na terra não, Noé, faz a arca, porque eu vou mandar chuva, Noé. O que aconteceu? Choveu, amém? Nunca tinha caído água daquela maneira. Choveu, viu? Porque Deus, aleluia, disse e Ele fez. Ele diz: eu sou, aleluia, o Senhor que te sara. E de uma vez só, Ele sarou 3 milhões de pessoas, aleluia. Não havia doente naquele dia.
Ele disse: meus são os céus e a terra. Até então ninguém ousou dizer uma coisa dessa e nem discordar dele, porque dele é o céu e a terra, e ele controla tudo, aleluia. Ele manda, ele faz, ele opera, e se ele manda, faça o que ele manda, porque a Bíblia diz, aleluia, que nós seremos mais do que vitoriosos. Aleluia, Jesus. Hein? Mais do que vitoriosos. Nosso Deus não tem meia palavra, viu? Ele é inteiro em glória. Nós muitas vezes dizemos uma coisa e a gente não consegue, irmão. Parece uma coisa, né? Mas Deus não. Quando Ele diz, Ele faz. Ele prometeu, aleluia, para Caleb. Só que Caleb tinha um negócio, né? Caleb era um homem crente. Porque tem muitos que estão perdendo a bênção, porque no meio da caminhada perde a força para lutar. Mas se Deus prometeu, Ele não é meia palavra não, a palavra dele é inteira, é certa. Ele é, aleluia, a rocha dos séculos. Tudo, né? Tudo é através dele, por ele são todas as coisas, né? Pedro, uma vez, irmãos, quando Jesus entregou assim uma palavra dura, hoje eu ministrei uma palavra, né, falando sobre uma geração de descrente. Uma irmã compartilhou e botou assim: uma palavra dura que dói, mas é certa, porque é a palavra de Deus. E é verdade, né? Jesus certa feita falou uma palavra dura, os homens não compreenderam, porque ele disse que era o pão do céu, que aquele que não se alimentasse dele não tinha o direito do céu, de glória. E os homens se escandalizaram, e Jesus disse: vocês também não vão embora não? E Pedro diz assim: para onde iremos, Senhor? Só tu tem palavra de vida eterna. Não tem para onde correr, viu? Tá chegando o dia, tá chegando a hora. Ou você corre para Jesus, ou o desespero é certo. Ou você se converte, ou você entende o plano de salvação do Evangelho, ou está perdido. Ou guarda a promessa que está aí viva, ardendo, maravilhosa, oferecida para o homem. Ou então vai se arrepender e pode ser tarde, viu? Jó, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar. Todo mundo abandonou, mas ele disse: eu sei, é promessa, eu creio que o meu Redentor vive, ele vai se levantar ao meu favor. Se levantou. Davi disse: tu és minha fortaleza. Josué disse: eu e minha casa serviremos a ti. É você ter a força, é você ter a coragem, o vigor. Caleb entendia 3 coisas, né? Caleb, primeiro, ele guardava a promessa de Deus. Depois ele descobriu o potencial que ele tinha. Ele descobriu que ele tinha fé, esperança e amor, coragem, amor pelo que ele fazia, amor pela conquista, pela palavra. A palavra não é uma palavra, uma promessa, uma palavra. Moisés disse: olha, essa terra é tua, homem, isso aí é teu, é tua herança. Depois de 45 anos, ele foi atrás da herança dele. Amém? Nós temos uma herança conquistada para nós. Amém? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Ah, mas o sofrimento é muito grande, eu vou morrer. Deixa eu te contar aí uma coisa. Logo quando eu me converti, eu recebi um testemunho maravilhoso, e ali eu chorei tanto que uma sobrinha minha tinha 6 anos de idade, e ela ouviu aquele testemunho. Quando ela parou de ouvir o testemunho, tinha de 4 para 6 anos. Aqui vinha minha sobrinha, filha de Suênia. E quando ela terminou de ouvir o testemunho, ela olhou para mim e disse assim: tio, eu quero aceitar Jesus. E eu disse: minha filha, pois eu vou orar por você, minha filha. Você é tão novinha, será que você tem pecado? Vou orar por você. Testemunho de um pastor em um país comunista. Aquele pastor tinha um filho de 5 anos de idade. Prenderam aquele homem de Deus, colocaram na prisão.
E chegaram para ele e disseram: você nega ou não nega a Jesus? E aquele homem disse: eu não nego a Jesus. E descobriram que aquele homem tinha um filho com 5 anos de idade. Pegaram aquela criança e levaram. E apresentaram aquele menino na presença dele. E disse: você nega ou não nega a Jesus? Ele disse: eu não nego a Jesus. Começaram a arrancar as unhas daquela criança. Esse testemunho está por aí gravado. Cada unha que arrancava daquele menino, aquele menino dava um glória a Deus. E o pastor ali ouvindo aquele lamento daquela criança, sofrendo, ele sofrendo com o sofrimento daquela criança. E começaram a arrancar as unhas, cada unha, aquele menino dava um glória a Deus. E quando foi por último, o pastor já não suportava o sofrimento do filho. Ele ia abrir a boca para dizer: para. Quando o menino viu a reação do pai dele, aquela criança gritou e disse: pai, não negue a Jesus. Não negue. Eu já estou vendo Jesus de braços abertos, me esperando. Pai, vale a pena morrer e não negar a Jesus. Cruel, não é? Mas aconteceu. Quantos não deram a vida por amor ao Evangelho do Senhor? Quantos? Porque eles guardavam a promessa, porque eles acreditavam na herança, céu, de luz. Aquilo que Jesus disse: eu vou para o Pai, preparar lugar, onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Igreja do Senhor, o diabo quer fazer o cristão, servo de Deus, perder a promessa, a coroa de vitória. Mas, aleluia, ele não vai conseguir, amém? Porque a promessa de Deus está viva na sua e na minha vida, amém? Você pode glorificar a Deus por isso? Tenha uma visão de Deus. Renove sempre a sua paixão pela conquista. Estar de pé nesse mundo mau de pecado é conquista, igreja. Aleluia. Essa fé que você tem, quantas tentações do diabo na tua vida, quantas investidas do inferno para destruir tua família, quantas calúnias, quantos enganos, quantas situações desagradáveis você já não passou, meu amado, minha amada, viu? Para chegar até aqui, como diz a Shirley Carvalhais, muita coisa você já sofreu, mas a promessa de Deus é que o céu já está preparado, amém? Renove, aleluia, sempre a paixão pela conquista. Ame o que você faz, ame a sua vida, ame a esse Deus todo maravilhoso, que cuida de você, que tem cuidado de nós. Sonhe sempre, sonhe na presença de Deus. Não pare de sonhar, viu? Preste um relatório positivo. Oh luta, meu Deus, é? Ela não é maior do que o meu Deus. Oh batalha, ela não é nada diante do meu Deus. Preste um relatório de fé. Aleluia. Não murmura, não reclama, conte sempre a vitória, porque aquele que murmura, aquele que reclama, fica na beira da estrada, fica no deserto. Mas Caleb e Josué entraram na terra santa, na terra de Canaã, terra que mana leite e mel, amém? É isso. Tenha a visão de Deus na sua vida. Isaías teve a visão ali tripla. Viu o seu pecado, viu o pecado do povo e viu a glória de Deus. E eu vou te dizer uma coisa: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, se Ele disse que vai agir, pode acreditar, porque Ele promete e Ele tem prazer em cumprir aquilo que Ele prometeu na sua vida. Aleluia. Amém? Quantas conquistas Deus tem nos dado, aleluia.
quantas vitórias o Senhor tem assinado. A gente passa luta, igreja, né? Mas a vitória é certa. Então, para finalizar aqui, o que nos impede de conquistar, já que Caleb dá o exemplo de conquista? E Josué entrega a vitória para aquele homem, porque ele mereceu. Ele fez por merecer, né? Ele tinha a certeza, ele tinha a convicção, ele guardava a promessa. Mas o que nos impede de conquistar? O que pode impedir você de conquistar? Falta de disposição. Tem pessoas que não têm disposição mais para nada. Vem a luta e ele se prostra diante dela. Não, se prostre diante de Deus. Amém? Porque ele não falha. Lembra, ele não falha. Dê um basta na rebeldia. Se ela vier, joga ela para lá. Diga, eu vou obedecer. Porque a vitória é para aquele que obedece. Obedece a Deus, obedece o papai, obedece a mamãe, obedece às autoridades. É obediente a Deus. Se Deus está mandando, obedeça, porque a vitória é certa. É parar de murmurar e também lançar fora o medo. Não tenha medo. Caleb, ele disse, louvado seja Deus, ele disse o seguinte, que ele destruiria aquele inimigo ali como se come um pedaço de pão, né? Eu já tenho 85 anos de idade, ele disse, mas eu sou forte. Eu ainda sou forte. Não sei quanto tempo você tem entregue aí a tua fé ao Deus vivo. Não sei quais foram as conquistas que você conquistou até o dia de hoje. Mas eu quero dizer para você que está ligado com Deus e aqui comigo, eu não sei quanto tempo que você tem servindo aí a Deus. Mas uma coisa eu quero te dizer, a luta não vai parar, a dificuldade não vai parar. Vem uma luta, vem outra, vai passar, viu? Tudo isso se levanta. Mas quero te dizer uma coisa, a vitória é para aquele que permanece fiel a Deus. Se de repente alguém não vê potencial em você, se de repente as pessoas olham para ti e não vê o teu potencial, mas creia que você tem um potencial, porque Caleb cria, acreditava, 85 anos, mas eu sou forte. Então diga para você mesmo, diga para o Senhor, Senhor, a luta vem, mas eu estou de pé, pronto para a batalha, para a guerra, e é no teu nome, Jesus. Amém? Então guarda esta palavra, sejamos abençoados em nome de Jesus. E o Senhor conta contigo, conta comigo, para que nós possamos continuar fazendo a diferença nesta terra e glorificando esse Deus lindo e maravilhoso, não é, irmão Antônio? Ele é lindo? Com certeza. É maravilhoso. Ele é a coisa mais linda que aconteceu na sua vida. Então, Eric, vem cá para nós orarmos juntos aqui no nome de Jesus. O Eric é o nosso sonoplasta, viu? Ele não fica aparecendo aqui, mas ele fica mexendo aqui no som, colocando aqui o fundo musical. Vem cá, meu filho, para nós orarmos, agradecendo a Deus por mais um culto na presença do Senhor. Querido e amado e rico e poderoso Deus, aleluia, soberano e eterno, recebe a nossa alegria. Muito obrigado pela tua paz, pelo teu amor, pelo teu Espírito Santo, pela tua bondade, pela tua presença. Estamos crendo na vitória, Pai, no teu nome, Jesus, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e sempre. A paz do Senhor Jesus. Paz